Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem? A proposta semana 1 do nosso volume 2 da apostila, fornecida pelo Estado de Minas Gerais, é sobre a continuidade. Nós vimos bastante sobre o escravismo, a escravidão colonial, e agora a gente fala um pouco sobre o sistema, o grande sistema econômico de exploração dessa escravidão, o sistema, como que aqui no território americano se estabeleceu o sistema de plantation. O que era plantation? É o nome dado, é um conceito, na verdade, a plantation, a esse sistema, essa engrenagem que envolvia o escravismo colonial, no caso o escravismo africano, utilizado aqui, essa mão de obra africana utilizada no continente americano. Esse é o primeiro ponto, o escravismo. O segundo ponto é a monocultura, a cultura de um produto apenas, um tipo de plantação. Então, escravismo, monocultura e o terceiro ponto, que é o latifúndio, a grande propriedade rural, a grande extensão rural, as grandes fazendas, as grandes unidades de produção. E a gente pode colocar mais um elemento que é a agroexportação. Então, nesse caso, tudo isso visava a exportação desses produtos, dessa produção. E então nós temos aí um ciclo, né, um sistema, um mecanismo, e esse mecanismo é dado o nome de plantation. A gente entra no nosso livro didático de segundo ano, como eu já tinha falado lá no início da nossa apostila 1, nós temos uma diferença entre o modelo adotado pelas apostilas PET do Estado de Minas Gerais, o nosso livro didático, e então nós entramos mais na idade moderna, na colonização europeia do continente americano, e por isso nós temos essa diferença entre a apostila do primeiro e segundo ano, e eu mandei para vocês via WhatsApp a apostila do segundo ano, unidade 1, e nós estamos agora na página 20, que fala justamente sobre o ciclo do açúcar. Essa ideia de ciclos já é uma coisa bem até criticada assim, na área de história, mas de todo modo, nessa nossa apostila fala sobre o ciclo da economia açucareira, o açúcar no Nordeste. E este ciclo tem mais ou menos ali a data de 1534, nas primeiras fazendas, as primeiras unidades de produção de açúcar no Nordeste. O açúcar, os portugueses já tinham uma experiência com a produção de cana-de-açúcar em algumas ilhas do Atlântico, notadamente Ilha da Madeira, e com parceria dos holandeses, que inclusive no texto fala flamengos ou flamencos, que é uma região da Holanda, né, dos Países Baixos, na verdade, tem toda essa questão conceitual, mas os holandeses eram investidores também nesse negócio do açúcar, e daí o grande interesse, depois inclusive a ocupação holandesa no Nordeste. E essa parceria Portugal-Holanda, portanto, explica, depois essa parceria se torna uma concorrência, mas no momento ali da terceira, quarta década do século XVI, então a gente está falando ali de 1530, 1540, 50, essa plantinha que é a cana-de-açúcar chega à América Portuguesa e aí se inicia o chamado ciclo do açúcar, que vai utilizar largamente a mão de obra, a escravidão africana, nessas fazendas de engenho. Só que essas fazendas vão produzir a cana-de-açúcar, beneficiar o açúcar, produzir o açúcar, mas também se inicia ali uma rede comercial, uma rede de comércio de fornecedores, de consumidores, ou seja, dá origem a um mercado interno desta colônia, que hoje cada vez mais a gente estuda na área de história, que são as camadas sociais que não somente se dividiam entre os senhores de engenho, os senhores de escravos, os colonizadores, donos das propriedades, e os escravos. Então, nesse meio, nessa divisão entre esses grupos, existia uma vasta camada média de vários tipos de roceiros, quem tem roçado, de cacheiros, que é aqueles que
vendiam, trocavam produtos, saíam por aí pelo mundo viajando, comprando, vendendo, trocando produtos. Havia aqueles que produziam os alimentos para a venda e o consumo dessas unidades produtoras de açúcar. Portanto, nós temos aí o desenho de um universo colonial, né? E, ao mesmo tempo, esse ciclo do açúcar coincide com o estabelecimento do Estado português na América. Então é o início de tudo, é o início do estabelecimento da política portuguesa em relação à colônia do Brasil. E nós temos a aplicação das leis e todos aqueles que de alguma maneira feriam a ordem social e política eram exemplarmente punidos com a morte. Por isso nós vamos ver também a violência fazendo parte não apenas do dia a dia do escravo, a escravidão em si já é uma violência, mas também com relação a todo o dia a dia da colônia, eventos de morte, de violência, de brigas, de punições, ou seja, a violência fazia parte do dia a dia, faz parte até hoje, basta a gente ver noticiários e tal, não é? Mas a gente está falando de uma violência que envolvia crimes de honra, que envolvia todo tipo de motivo torpe e o assassinato usando armas ou qualquer pedras e qualquer tipo de utensílio ali à mão. E a própria justiça, o próprio Estado fazia essa justiça acontecer dessa maneira exemplarmente violenta. Daí as penas de morte serem eventos públicos, onde a população se reunia para assistir à morte dos condenados, né? Então é um universo colonial bem violento. E essa é a proposta, inclusive, da nossa atividade da apostila do primeiro ano. Bom, daí a proposta de atividades da nossa semana 1, do volume 2, o engenho, focado na ideia do engenho do açúcar, a unidade de produção e beneficiamento do açúcar, sobretudo no Nordeste colonial, porque naquela divisão de capitanias que Portugal promoveu, apenas a capitania de São Vicente, aqui, que hoje seria a capitania, o litoral norte de São Paulo, e a capitania do Pernambuco prosperaram. Então, os engenhos eles estavam presentes aqui também no Sudeste, mas a imagem do engenho e a importância da economia do açúcar ela se deu principalmente na faixa da zona da mata do Nordeste colonial. Então a proposta é justamente focar no engenho de açúcar. E é a atividade 1, 2 e 3 com o texto que a apostila oferece para a nossa primeira semana. Certo? Qualquer dúvida, estamos totalmente à disposição nos nossos meios virtuais. Não tenham recalque nem medo de perguntar. Certo, gente? Então tá bom. Isso aí. Boas leituras, bons estudos e até a próxima.